Lucas, hoje é Lucas capítulo 11, vamos estudar aqui o Espírito Santo e os relacionamentos, a nossa relação com o Espírito Santo e agora a bênção de ter o Espírito Santo para nossos relacionamentos, porque não é porque somos adventistas que nós não temos dificuldades nos relacionamentos, e não é só relacionamento de casamento, não, é em outras situações também, e vocês vão aprender a maravilhosa bênção que é ter relacionamentos saudáveis a partir de ter a presença do Espírito Santo, estar cheios do Espírito Santo. Então, vamos ainda ter aí uma parte, ainda não chegamos nem na metade da semana ainda, e estou aqui animado. Amanhã estarei por aqui de novo, quarta-feira também, quinta-feira já estarei de volta lá de casa, e aí creio que vamos conseguir terminar por lá. Então, vamos em Lucas capítulo 11 e nós vamos orar. Enquanto a gente vai procurando aí, eu menciono aqui para aqueles que não estavam aqui, que nós pregamos no sábado sobre a pessoa do Espírito Santo, ou seja, quando nós falamos com o Espírito Santo, quando nós entendemos estar cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, não é uma força, não é uma ideia, um vapor, uma nuvem, porque apareceu lá com Jesus e era um pássaro, agora não tem, não. Não é porque a Bíblia fala que ele é como vento, lá em João capítulo 3, quando Jesus falava com Nicodemos, que ele é um vento. Não é porque ele é chamado de Espírito Santo que ele é um vapor, porque a palavra espírito aí está ligado com pneumatos. Por isso que a gente vai entender aí que essa palavra, né, essa palavra espírito tem essa conexão do ar mesmo, do ar, mas não é isso. É o nome que foi dado. É uma pessoa. E nós inclusive estudamos, lemos aí, deixa eu só ver se alguém me chama aqui, só um segundinho, já volto a ficar clarinho para vocês de novo. Não é não. Nós inclusive estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo no primeiro dia, e a nossa relação com ele. É uma pessoa. Então, ele guia, ele fala. Então, os sinais do Espírito Santo ou os símbolos do Espírito Santo é uma coisa. E a pessoa do Espírito Santo. Nós estudamos o manual da igreja. A crença número 5 da Igreja Adventista é o Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo. Então, agora, queridos, vamos entender algo bem especial em Lucas 11. Já abriu sua Bíblia, vamos orar, porque o tema aqui é exatamente esse aqui, pastor Edson. É a oração. É a oração. E aqui os discípulos estão fazendo um clamor para Jesus. Verso 1. Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, vamos orar para a gente aprender a orar. Vamos lá, Pai querido. É com alegria que estamos reunidos agora, Senhor, aqui, usando a tecnologia, onde eu aqui de Foz do Iguaçu consigo estar junto com os irmãos em tantos lugares. E que bom poder dizer, no Brasil e fora do Brasil. Pessoas em outros países, pessoas em tantos lugares aqui, ó Deus, sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Vejo aqui pessoas, Senhor, do Mato Grosso, pessoas, ó Deus, aí da região centro-oeste e fora daqui também. Abençoa-nos, Senhor, que estejamos unidos, mesmo na distância, unidos no propósito, no desejo, unidos no clamor. E nossa oração agora é essa: batiza-nos com o seu Santo Espírito, essa pessoa maravilhosa que tem a nós por habitação. Entregamos a vida nas tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento meus amigos pastores que estão aqui e vamos então para a palavra de Deus. Lucas capítulo 11. A Bíblia diz que Jesus estava orando. Então não precisa nem argumentar sobre a prática da oração de Jesus, porque ela era constante, era diária. Jesus é aquele que fazia o que nós estamos aprendendo aí nos encontros do MASC, né? Nos encontros do MASC, aí, quando eu falo encontros do MASC, os encontros de oração de final de ano.
E aí era lá em Brasília, agora está sendo em Goiânia, né? E agora estamos aprendendo a não só fazer um encontro grande de uma semana e 5 dias de oração no final do ano, mas agora somos motivados a fazer retiradas de oração. Esse ano já agendei a minha primeira retirada de oração. Eu vou ter a alegria de estar com os irmãos em Cuiabá, viu? Cadê o Giroto aí? Em Cuiabá, viu, irmão Giroto? Vamos estar aí em Cuiabá, Antônio também, os demais aí de Cuiabá. Estaremos aí fazendo uma retirada de oração. 5 dias, irmãos. E aí com o grupo, a Érica, o esposo, que são oradores do MASC aí, uma chácara, vamos se embolar no meio do mato e simplesmente ficar orando, orando e orando, viu, Lourdes? Orando e orando. E aí essas retiradas de oração, elas têm um propósito poderoso de nos fazer quebrar barreiras espirituais nas nossas vidas. Agora que fui para lá, para esse encontro do final do ano agora, Papai do Céu comunicou muita coisa ao meu coração, ligado à reforma espiritual. Reavivamento é a ressurreição da vida espiritual. E a reforma, irmãos, é a reconstrução dos princípios da fé na vida espiritual. Então, Papai do Céu me comunicou, eu anotei, viu? Eu anotei, sentei, depois ali fui escrevendo o que Deus tinha me falando ao coração a cada madrugada de oração. Tive uma alegria de poder quebrar uma barreira, o maior tempo em oração. Tive a alegria de orar por mais de 3 horas. Mais de 3 horas. Posso falar isso aqui para vocês, que não é exaltação de nada, aqui é compartilhando uma experiência de oração para quem ora, né? Quem está aqui é gente de oração, gente que está buscando a Deus nessa caminhada. Então, esses encontros têm esse papel. E aí, Papai do Céu me deu essa bênção. E aí, lá mesmo, já me procuraram, Pastor Gilson, em qual desses aqui o senhor vai poder ir? Eu falei, me coloca nesse aqui do mês de maio, lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, perto aí, não sei de onde vai ser. Essa retirada de oração. Jesus fazia as retiradas de oração. Quer ver um momento que Jesus saía para orar, que ele corria para orar? É quando ele era usado com muito poder, quando ele fazia milagres assim poderosos, quando ele era, de repente, depois de um milagre desse, por exemplo, a cura a ressurreição da filha de Jairo, ou outras situações onde as pessoas se avolumavam em torno dele, o aclamando, Jesus, ele, escapava do meio da multidão, ou então, quando anoitecia, Ellen White disse que ele passava noites inteiras em oração. Por que isso? É importante isso. Depois de um grande, de ser usado por Deus de maneira grandiosa, ele entendia que devia se religar à fonte. Olha aí, talvez Jesus estivesse se privando, cuidando para que o pecado do orgulho não aparecesse no coração dele. Tudo bem que ele não tinha natureza pecaminosa, mas vai que a tentação nessa hora vinha para Jesus. Ah, interessante, né? Jesus então se retirava. Então aqui, Jesus está em uma retirada de oração. De uma feita, Jesus estava orando em certo lugar. Já imagina que ele estava orando separado das pessoas. Irmãos amados, entendam uma coisa. O culto familiar é muito importante na caminhada cristã, principalmente para os que têm filhos pequenos, porque é pedagogia. Agora, em nenhum momento você deve entender que a sua devoção pessoal, por isso o nome é pessoal, deve ser feita acompanhada das pessoas. Não tem que fazer devoção pessoal junto com as pessoas. Acontece, às vezes, da minha esposa me pedir, vamos fazer o culto comigo hoje. E a gente acaba ficando junto ali e fazemos o culto junto. Não é o culto familiar. É como se fosse uma devoção a dois. Mas isso é uma vez ou outra. Não é o nosso dia a dia. Lá em casa nós temos uma regra. Não é que é uma lei, né? Que não é quebrada. Mas é uma regra simples, boa. Nós vamos para a cama juntos. A gente tem que ir junto dormir. Só que a regra agora é o contrário na hora de acordar. Na hora de acordar, eu quero sempre acordar primeiro que ela.
E quando ela acorda, ela até fala assim: ah, é tão bom acordar do seu lado, da cama, é tão bom acordar contigo. Eu digo, mas é melhor para Jesus eu acordar sozinho, ou você acordar sozinha. Falei, você tem que entender que nossa relação, ela é uma relação de três, não são só nós dois. E a Bíblia chega a dizer que o Espírito Santo tem ciúme da gente, então não fica provocando ciúme para o Espírito Santo, não, que ele é mais forte. Lá em Tiago diz isso, né? Então eu digo para ela: antes de você ter o prazer de acordar comigo, Jesus Cristo quer me ter antes de eu ter você. Antes de você me ter, Jesus quer me ter. Então, aí é onde eu saio da cama, fecho a porta do quarto, quietinho, que aí agora é o horáriozinho dela também. Às vezes, muito mais cedo eu acordo que ela, às vezes perto do horário dela. E agora eu saio, passo pelo corredor, pego meu material, vou lá para a garagem, desço 7 andares. E agora lá no estacionamento não tem possibilidade de ninguém me ver. Às vezes eu estou lá e o vizinho do carro, da vaga do carro do lado, ele chega. E aí eu tô lá, mas impressionante, nem se atentem em olhar. Eu tô de orando, de olho aberto, e o vizinho chega, pega o carro dele e vai embora. Eu digo, aqui é bom, porque dentro do carro ninguém me escuta. Momentos a sós, retirada de oração. A devoção pessoal é pessoal. Você tem que encontrar Jesus na solitude, você e Deus. Então, quando os discípulos, Silvana, estavam lá, vendo Jesus, eu não sei se eles de repente estavam juntos, e agora vem Jesus. Aí ele, Senhor, o fato de Jesus estar vindo de um momento a sós com Deus os provocou a pedir: ensina-nos a orar. Agora, olha que coisa maravilhosa, que ensinamento, viu, Maria Luzanira? Nós temos aqui em Lucas capítulo 11. Fica comigo, que a gente vai fechar aí 6h30, 6h35 no máximo, que é o tempo de vocês saírem para o trabalho. Queridos, diz a Bíblia: então ele os ensinou: quando orardes, dizei. Então a oração tem que ser uma expressão. Quando você for orar, você tem que falar, pronunciar. Essa ideia de que orar de olho fechado, orar em silêncio só no pensamento, isso já ficou para trás faz tempo. O próprio Espírito de Profecia, Ellen White, nos aconselha a orar de voz audível. Ai, pastor, o diabo escuta. Esquece isso. Se tem alguém que vai estar longe de você o suficiente para não poder te ouvir, quando você estiver orando, é o capeta. O diabo não fica perto de ninguém orando, irmão. Já viu o diabo lá de plantão perto de alguém que está orando? É você orando e ele levando choque no couro até o tempo todo. Ele não aguenta, ele vai-te embora. O diabo está louco. E quando você estiver orando, saiba, você vai estar rodeado de anjos de Deus. Você vai estar cheio do Espírito Santo. Jesus estará ali. E o diabo vai estar longe, vai correndo quilômetros de distância. Então ele nunca vai parar para te ouvir. O diabo não para ouvir a oração de ninguém, porque ele não aguenta ver ninguém ligado a Jesus. Ele fica doido, dá umas coceiras nele, ele corre. Então, você ora de Jesus, quando vocês forem orar, digam. A oração tem que ser uma expressão. Aí eu digo, irmãos, por que é importante orar, inclusive de olho aberto, naquele momento a sós com Deus, tá lá na madrugada, tá orando, se pode ir para uma sacada de uma janela, de uma área, e você olhar para o céu, orar. Outro dia eu tive a alegria de fazer de maneira coletiva. Era no Zoom, aqueles cultos no drive-in que nós fazíamos quando a pandemia, lá no estacionamento da igreja de Planaltina, lá em Goiás. E aí, irmãos, falei, vamos orar agora. Estava final da tarde do sábado, me escurecendo. Falei, irmãos, vamos orar diferente. Todo mundo olhando para o céu. E os irmãos saíram de dentro dos carros e agora todo mundo olhando para o céu. Vamos orar olhando para cima. Todo mundo olhou, orando. Rapaz, tem uma irmã que aquilo marcou o coração dela, que até hoje ela lembra daquilo, de ter orado olhando para o céu, olhando como se fala, Jesus, que experiência linda. Quando você faz isso, você tira Deus de um pensamento, você tira Deus de um campo imaginário e traz a espiritualidade para algo real. Para algumas pessoas é tão importante isso, e é tão difícil isso, que eu aconselho fazer assim, ó, coloque uma cadeira vazia na sua frente
e olhe para essa cadeira orando para Jesus, porque ele está sentado ali, para que agora fique materializado, para que vire uma experiência.